Como geralmente a gente começa, a gente precisa ambientar o programa, né? Sim. Nós vamos falar da ansiedade. E é interessante que a ansiedade, ela participou de quase todos os programas anteriores que o Oficina da Mente já fez, né? Porque a ansiedade está presente na vida, em diversos aspectos, na vida de todos nós. Acho O que é por tempo isso. todo, né? O tempo todo. E o que é essa bendita dessa ansiedade, Pazian? Ela é bem vasta, né? A sua concepção, a sua complexidade. Mas a gente pode dizer que é o desejo de trazer o futuro para já. Mas aquilo que não dá para fazer agora, né? A gente quer resolver assuntos agora que teria que ter um tempo normal. É querer ver estrela com o sol no alto, é querer ver o sol de noite. Você tem que esperar o nascer do dia, né? Tem que esperar o pôr do sol e assim por diante. São coisas que não tem como a gente ter controle, né? Então, aí quando você fica aguardando, aí a ansiedade faz mal. Sim. E tem aquela ansiedade natural, aquela ansiedade gostosa, ó, vai começar o programa Sim, e tudo, aqueles né? poucos segundos que a Gabi Isso. fica passando o tempo pra gente aqui. 5, 4, 3, faz lançamento de Começa a dar foguete, aquele né? friozinho na barriga, né? Exatamente. Uma vez eu vi uma frase, fazendo uma palestra, que falava que a ansiedade, ela é o medo de um futuro que não aconteceu. E geralmente é um futuro que não acontece. Essa ansiedade mais crítica. Ansiedade né? negativa. Essa vamos dizer negativa, assim, exatamente. Né? Por isso que eu disse, tem muitas formas de você definir ansiedade. Tem aquela ansiedade que você fica pensando bobagem, né? Sim. Poxa, não vou conseguir, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou conseguir ter êxito, né? Será que ele vai aceitar meu projeto? Então, isso sim, a maioria das vezes não acontece, você fica morrendo à toa. E tem a ansiedade positiva, pô, não vejo a hora de chegar lá e apresentar meu projeto, Exatamente. que vai ser muito legal, ou de falar com aquela pessoa, né? Ou seja, daqui, nesses poucos minutos de conversa, a gente já conseguiu entender que a ansiedade não é negativa, sempre, né? Ela tem também um lado que é positivo, é ok, né? Eu acho que assim, a maneira como a gente reage a ela, né, não pode ser nem lá em cima nem lá embaixo. Nós precisamos ter um pouco de ansiedade, um pouquinho é normal. Eu acho que os extremos é que fazem mal. Sim, geralmente é isso, né? Quando a gente está fora ali do eixo, do equilíbrio, isso faz muito mal. Mesmo, Júlio, que seja uma ansiedade positiva, vamos chamar assim. Não vejo a hora de chegar naquele momento, de apresentar meu projeto, mas se você ficar muito nisso, também faz mal. Claro, sem dúvida. Existem níveis de ansiedade, Pazian? A gente poderia classificar alguns tipos de ansiedade? Olha, eu não vou entrar na parte, assim, acadêmica, Claro. né? Que era uma coisa mais nossa aqui. Existe, sim, muitos níveis. Eu vou colocar de 0 ao infinito, né? Sim. E o que eu disse agora tem que ser observado. Quando eu vou fazer um projeto, por exemplo, eu vou casar, tá bom? Acho que tem algumas pessoas que vão casar, então estão ansiosas e tal. A noiva fica esperando, se preocupa, você viu que ela já começou, né, a ficar toda preocupada que vai casar. Começa a pensar na festa, começa a pensar nos preparativos, então fica aquela expectativa que tudo corra bem. Tem algumas noivas que curtem isso, cada detalhe, né, cada coisinha que vai ser feita na festa, no evento, na cerimônia e tudo mais. E outras se preocupam, com medo que isso dê errado, né? Se fosse medir 100 noivas, você daria 1 grau para cada uma, de 0 a 100. Sim, sem dúvida. 25, 70, o grau de ansiedade e assim por diante, né? E em todos os eventos, eu acho que dá para a gente mensurar. Talvez essa mesma noiva que está super ansiosa com o casamento, na hora que for aguardar para ter um filho, na hora que estiver grávida, ela fique tranquila. Sim. E a outra ao contrário. Então, não dá para ter um parâmetro assim. Embora existam pessoas que são constantemente ansiosas. Aí é um quadro já mais que dá para analisar, aí já é um problema, já é uma doença. Chega a ser patológico exatamente, mesmo, né? Exatamente. Aí, clinicamente, é detectado e existem diversos tratamentos, né? Sim. E a gente poderia descrever alguns dos sintomas da ansiedade? A gente até brincou agora no começo do programa, né? Ficar batucando na mesa, a perna tremendo. Por exemplo, insônia. Não é que toda insônia é por causa da ansiedade. Mas pode ser ansiedade. Pode. Você vai ter um acontecimento, um determinado dia,
isso te incomoda tanto, a expectativa é tão forte que você não consegue pensar em outra coisa. E às vezes até num nível inconsciente isso te perturba. E você não consegue dormir, você não consegue se alimentar direito, né? Você não consegue relacionar-se, não tem assim uma concentração, não tem foco, porque você está girando em torno daquilo. Isso acaba atrapalhando sua vida, né? A curto, médio e longo prazo. Bom, e para isso existem técnicas que podem ajudar a melhorar essa ansiedade, né? Diversas terapias, diversos profissionais, diversos segmentos, né, que auxiliam. Então, bom, você que está em casa, fique com a gente, porque no último bloco o Pazian vai trazer para a gente uma técnica de respiração, uma técnica, uma prática mesmo, que você pode usar no seu dia a dia para controlar a sua ansiedade. E você que quer participar do programa, mande o seu e-mail para nós. O e-mail é oficinadamente@tvmundomaior.com.br e responda a pergunta: você é ansioso? Você é ansiosa? E o que te causa essa ansiedade? Nós vamos conversando aqui, batendo um papo, e logo mais vamos abrir aqui as suas mensagens para que a gente possa interagir com vocês. Bom, Pazian, então a gente falou um pouco do que é essa ansiedade, alguns dos sintomas, a gente poderia pontuar, a gente já falou aqui alguns, e existem consequências em relação à ansiedade, né? O que ela, em alto grau, num grau negativo, ela pode trazer para a pessoa? Tá, então vamos lá. Se eu acredito que sempre haverá resultados ruins, o que eu faço quando eu sou muito ansioso, eu antecipo esses resultados imaginários que você imagina, né? Eu antecipo, eu tenho a sensação dos seus efeitos hoje. Então vamos usar os mesmos exemplos. A noiva, ela pensa no casamento, ela pensa, poxa, mas e se não forem os convidados? E se os padrinhos, né, não se ele me largar dia? em cima do altar? E se aquele cara me largar no altar, né? E se aquilo, então ela traz aquela sensação e ela sente como se aquilo estivesse acontecendo hoje. Seria uma autossabotagem? Como a gente já falou Sim, em programas anteriores? Também, você pode encarar também. Ela acaba com todo o prazer, vamos dizer assim, o suposto prazer que teria. Sim. Só que se falta um ano para o casamento, ela vai vivenciar isso durante um ano. Ela vai ter problemas na festa de casamento dela todos os dias até chegar no dia. Aí, poxa, chega no dia, você imagina como ela vai estar. Se chegar esse uma dia, pilha né? de nervos. Porque às vezes a pessoa até rompe no noivado, né? Acontece. Por algo que nem aconteceu. Ela acredita, aquilo vai tomando o corpo e a gente não pode deixar de colocar também o aspecto espiritual. Sim, sem dúvida. Isso pode atrair obsessão, pode, que vai botar lenha na fogueira. Isso pode torná-lo uma pessoa assim, um pouco difícil de se lidar, então pode afetar o relacionamento dela com a família, com o futuro marido. Então, uma série de coisas que podem prejudicá-la. Né? E no caso, no dia que chega, se acontece, tudo acontece bem, você, poxa, ela está curada? Não. Ela já delega essa ansiedade para outro fator. Sim. Vida após casamento, filhos e tudo já mais. Transfere, né? Exatamente. E até pegando um gancho na questão espiritual, a gente vê relatos de pessoas que estão tranquilas durante o dia e no dia que elas vão para o centro, que elas vão, às vezes até para um curso ou até mesmo para o trabalho mediúnico, elas começam a criar uma ansiedade muito grande, uma coisa que elas sentem que não é delas. E aí, quando chega lá, elas percebem ou descobrem que eram espíritos que estavam acompanhando elas. Exatamente, isso é muito comum. E existe alguma forma de que essas pessoas possam ajudar esses espíritos ao longo do dia? Bom, quando a pessoa tem um conhecimento assim da sua mediunidade, ela percebe que existem entidades. Ou seja, olha, eu estou ansioso, estou ansiosa, mas isso não é meu, estou sentindo que não é. Ela tem que começar a pensar a respeito disso. A oração sempre é muito importante. Quando a gente fala com Deus, quando a gente ora, a gente está orando em voz alta na espiritualidade. Então, quem está na nossa sintonia, ouve e ora também. Sim. Então, acredito que a forma de esclarecer são as orações e, acima de tudo, a sua convicção, né? De que tudo vai passar, de que aquilo não é dela.
Eu acho que já ajuda bastante. Então isso já vai conseguir até orientar, digamos assim, esses espíritos, As ou acalmar um entidades. pouco, né? E você consegue, às vezes, captar também de pessoas encarnadas, né? Sim, A gente sem pode um dúvida. dia falar disso também. Bacana. Bom, e vocês que estão nos acompanhando, vocês podem entrar lá no site da loja Mundo Maior. Sabe por quê? Porque está rolando a Feira Literária Mundo Maior. Você que esteve no 14º Encontro Amigos da Boa Nova, percebeu que ali tinha um espaço com a Feira Literária, onde tinham várias promoções, vários livros com até 70% de desconto. Isso ainda está acontecendo pelo site da Mundo Maior, que é o mundomaior.com.br. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos livros que estão disponíveis. Temos aqui Memórias de um Toxicômano, também está disponível lá na Mundo Maior. O livro Apometria e Por que Não, do Marcel Benedetti. E também para as crianças e para os papais, olha aí, Pazião, uma dica para você também. Panelinha de Orações, um livro muito legal da nossa querida Regina Braga. Você encontra lá no site da Mundo Maior com um desconto especial. Então entra lá, mundomaior.com.br ou ligue para 4966-5775. O DDD é 11. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco do programa.